Só vai com PDF. Pronto. Ó. Estela e Amanda concordando. Tá bom? Pronto, já está no ar. Maravilha. Boa noite, pessoal. É sempre um prazer estar com vocês aqui, meninas e meninos. Hoje nós temos a alegria, a honra de receber Henrique Pizzolatto, que dispensa apresentações, um histórico militante do PT e uma das maiores vítimas desse moralismo, com muitas aspas, judicial, que o Brasil começou a viver lá atrás, no mensalão, né? E vive até hoje, infelizmente. Eu acho que, tirando o Lula, que ficou preso 580 dias, é uma das, senão, talvez a maior vítima desse processo, porque ainda não acabou, né, o Pizzolatto, infelizmente. Então, em primeiro lugar, saudar todo mundo, toda a nossa solidariedade a esse companheiro de grande valor, Henrique Pizzolatto. Eu quero saudar a presença de todas e todos. O Alexandre Teixeira, do Lula Gigante, está aqui. Eu fui aqui alertado pela Estela, sempre antenada. Seja muito bem-vindo, viu, Alexandre? Anne Moraes, Eunice, eu já cumprimentei, a própria Estela, Elaine, Pedro Paulo, e a nossa guerreira de 1001 funções, Amanda, nossa querida Amanda. Pizzolatto. Pizzolatto, então vamos lá, a gente quer bater um papo contigo, ver o que você pode nos ensinar, você tem muita coisa para ensinar sobre formação, sobre PT, conjuntura, então eu vou passar antes para o Pedro, ver se o Pedro quer acrescentar alguma coisa, e te agradecendo muito, viu, Pizzolatto, pela disposição de estar aqui por esse tempo. Vai lá, Pedrão. Imposto de renda Está também. sem microfone, Pedro. Só agradecer o Pizzolatto por atender prontamente a nossa solicitação, se colocou logo à disposição. É uma figura fantástica. E é a maior injustiça que nós estamos vendo aqui depois do Lula, né? Hashtag Pizzolatto inocente. É contigo, Pizzolatto. Obrigado. Obrigado aí, Eduardo, Pedro. Obrigado a todos os companheiros, companheiras, boa tarde. Eu vi até que a Elaine está lá de São Paulo conectada com a gente, o Alexandre Terremoto, velho, parceiro. Olha, vamos utilizar o máximo possível, né, dessas ferramentas que, por enquanto, a gente ainda pode utilizar, até que o Vale do Silício não nos derrube aí, né? Eu fico muito feliz com isso. E, mais do que tudo, quero dizer que sou um seguidor do Paulo Freire, aonde ninguém ensina. Nós aprendemos junto, né? Um troca a experiência com o outro. E olha a Tusa, que eu conheci em São Paulo, lá no encontro, entrando também. Alegria muito grande. A ideia é conversar um pouco sobre alguns temas e trocando experiências e saber dos nossos desafios, né? Tentar evitar que a história se repita, embora muitas vezes a gente não consiga. A história não faz rascunho. Aí o Eduardo, que é expert em youtuber, eu acompanho de vez em quando, vai... Eu tinha preparado mais ou menos um corte histórico para dar menos um início, embora esse tema, né, da judicialização da política é um tema que vem na história da humanidade, né? Desde os tribunais medievais e sempre, né, a justiça foi utilizada aí de uma forma para massacrar os fracos. Mas, para a gente não dar uma aula de história, né? Porque até deve ter muita gente que conhece mais do que eu, se a gente se reportar às Torres Gêmeas 2002, tem algo muito interessante para nós analisarmos, porque a partir da queda das Torres Gêmeas, né, o governo Bush da época edita aquele famoso decreto Patriot, né?
E esse combate ao terrorismo, ele gerou uma série de consequências. Primeiro, a posição de que caiu a ficha dos americanos de que os inimigos que eles sempre tentavam, que na época, né, o artista de Hollywood deles lá, com a guerra nas estrelas, né, o projeto Guerra nas Estrelas, onde eles queriam evitar bombas, e que acabou gerando toda uma mudança tecnológica, inclusive parte disso que a gente está aproveitando hoje, né? Mas o Reagan trabalhou toda uma política de segurança em cima de que tinha que criar um escudo de proteção, né? E daí vem todo o desenvolvimento das tecnologias e etc., que a gente, inclusive, usa hoje. E, de repente, eles percebem que não são os foguetes, os mísseis atômicos, não vão vir nem da Rússia, nem de algum outro país, eles podem estar lá dentro. E que existe um vetor fundamental que começa a existir de controles. E a partir disso, eles editam um decreto que diz que os países que negociam com dólar se submetem às leis americanas, e aí vem um monte de coisa, eu vou dar um salto, inclusive a Operação Banestado, né? A Operação Banestado, ela surge por quê? Porque o Departamento de Segurança americano começa a controlar as movimentações financeiras, e como Foz do Iguaçu é uma região de fronteira, onde tem muitos palestinos, árabes no comércio, eles percebem uma movimentação, diria, suspeita, de muito dinheiro, e acham que isso pode estar ajudando a financiar o terrorismo internacional, que joga aviões contra as Torres Gêmeas, contra o Pentágono e assim por diante. E aí, na realidade, pegam a turma dos tucanos. Pegam o Gustavo Franco com a famosa CC5, o governo Lerner e assim por diante, que era a grande lavanderia da época das privatizações, do Fernando Henrique, etc., etc. Esse controle da movimentação financeira gerou para eles um problemão. Por quê? Porque as grandes corporações americanas e também europeias, elas atuaram sempre ganhando concorrências e nos contratos, e vocês veem a questão do Afeganistão, né, o que eles investiram lá para não fazer nada, elas atuavam com um sistema de suborno de todos os níveis. Eu estou até acabando de ler um livro que vai sair agora, porque estou fazendo o prefácio pela editora Cotter, Arapuca, que é a história de um executivo da Aston, que é aquela empresa francesa, que deu propina para os tucanos lá no metrô de São Paulo, que é preso dentro do avião, eles quebram e obrigam, no final, a Aston a vender a empresa para os americanos. E como é que eles fazem isso? Com o aparato judicial. Denúncias, forçam delações. Então, eu estou dando esse cenário, por quê? Porque a partir desse momento, como eles, em função dos controles e das leis que o Trump fez, eles passam a perder competitividade internacional. Eles, então, criam um aparato de justificativas jurídicas e começam a interferir e a treinar, então, os sistemas judiciais dos países, principalmente, no caso, sem dúvida, da América Latina, né? Mas dos países onde eles tinham interesse. E aí começa toda a história
e eu não vou me alongar aqui, porque vamos dar algum salto, das comitivas, dos cursos, dos treinamentos, dos seminários pagos por ele, onde vai o pessoal do Ministério Público, juízes, e eles atuando principalmente as empresas de auditoria, essas grandes empresas de auditoria internacional, eles constroem no Brasil a famosa estratégia da guerra híbrida. Eles, então, vão com segurança, percebem que é muito mais fácil ocupar um país, não com os tanques, mas simplesmente utilizando o aparato judicial. Você pode derrubar qualquer governo. E é dentro dessa lógica que a gente, muitos companheiros nossos levaram anos para entender que eles praticamente intervêm em toda a América Latina. Tem até aquela piada de que o único país da América que não teve golpe militar é os Estados Unidos, porque lá não tem embaixador americano, né? Eles aproveitam muito bem disso, porque se a gente pegar, né, e estudar 64, 62, quando o Brizola resiste o primeiro golpe, aquele modelo de golpe custava muito, porque eles subornavam. Primeiro tinha que financiar o exército, trazer a 5ª Esquadra até próximo para ameaçar, comprar uma infinidade de políticos e assim por diante. E o político, você tem que comprar ele de 4 em 4 anos, na maioria das vezes, né? Porque ele tem que renovar o mandato. O juiz e o promotor, o Ministério Público, você compra uma vez. E você compra, inclusive, com várias moedas, que vão da fama fácil, né, das vantagens, dos privilégios, e etc, etc. E eles atuam nos últimos anos, vamos dar um corte aí de 20, 30 anos, 25, 30 anos, é a grande braço de intervenção americana, né, que deu certo, porque as outras, eles erraram em todas, né? Desde o Vietnã, desde a Guerra do Golfo, desde agora do Afeganistão, a ponto que eles tiveram que construir o Rambo, né? Todo mundo viu e aplaudiu, para que o povo não, para ao menos que o povo não percebesse a derrota que eles tiveram no Vietnã, né? Então construíram um herói, né, lá dentro do comitê de comunicação deles de Hollywood e da Disneylândia. E é dentro disso, então, que, com a chegada do Lula ao poder, depois de 3 tentativas, com o carisma, com o acúmulo que se deu para o Lula chegar ao poder, eles percebem e fazem uma análise muito correta de que, pelo voto, eles não voltam mais. Não tem mais como vencer o campeonato, né? Até esses dias eu conversava com o Álvaro, lá de Babilônia, companheiro lá do PT, falando sobre isso, que dá para contar toda a história do que aconteceu comparando ao futebol. E aí, eles começam a fazer muito mais do que a gente vê aí os cartolas fazem, né, nos nossos campeonatos. Ó, agora, ou a gente apaga a luz, ou a gente contrata um juiz ladrão, ou a gente mete fogo na arquibancada, ou a gente pula a roleta, ou o caso está perdido. E aí, eles usam uma coisa que, pela nossa cultura de formação, principalmente com grande influência do moralismo judaico-cristão e assim por diante, ela já tinha dado certo desde a época do Getúlio, com o pântano do Catete, depois o Jango, e que eles vêm, Collor, né, com o Caçador de Marajá e assim por diante, aonde o pessoal cai muito, porque é uma coisa muito enraizada nessa mescla nossa de
educação, religião, história e assim por diante, e pegam a bandeira que eles sabiam que daria certo, que é a história da corrupção. E qual era a estratégia que eles têm? Era fazer com que aqueles líderes que tinham vindo de anos de resistência, luta e construção, e que o povo conhecia, pelo resgate dos direitos democráticos, pela questão da luta pela terra, pela moradia, pelo salário, né, na Constituinte e assim por diante, eles precisavam, então, vender uma imagem de que esse pessoal, quando chega ao poder, larga tudo e passa a ser igual aos políticos tradicionais que está no imaginário popular. Então, eles precisam o quê? Satanizar a política e colocar tudo num balaio só, dizer, é todo mundo igual quando chega aqui em Brasília, independente se o cara foi sindicalista, foi líder sem terra, foi professor, foi isso, foi um jurista, aqui é tudo. Quando o povo chega aqui, não quer mais saber de mais ninguém e só cuida do dele. E criar novos heróis. E aí entra o tripé que eles montam. Como é que eles fazem isso? Entra o megafone, né? A mídia corporativa velha, que usa a tática do Goebbels, uma tática histórica, porque isso tem desde a época do Napoleão III, antes disso, né? Desde a época da Igreja medieval, os púlpitos e os sermões. E a mídia, então, faz o quê? Ela faz a primeira fase da condenação, né? Repetindo todo dia, mentira, mentira, mentira. Agora a gente criou o termo fake news, né? E lawfare. Mas é isso. O que a Globo sempre fez foi fake news. O que os jornalões sempre fizeram, fake news, Veja e assim por diante. Então, vão repetindo essas mentiras e ninguém vai à essência dos fatos. Vocês encontram milhares de pessoas que dizem o seguinte, Lula é ladrão. Aí você pergunta, mas o quê? O Lula é ladrão? O que é que o Lula tem que roubou? Não, ele roubou. Mas o que ele roubou? Ninguém sabe dizer. Aí vocês, mas o Fernando Henrique tem um apartamento em Paris, então o que aquele foi ele ganhou de quem? Do Papai Noel? E se a gente for pegar coisinhas pequenas? Mas aquilo vira tipo um mantra na cabeça das pessoas. E aí é em cima dessa estratégia um tripé, né? Que é a mídia, que vai primeiro condenar, o judiciário, que vem depois para legitimar, porque até bem pouco tempo, e mesmo ainda hoje, quando um juiz decidiu, né, as pessoas dizem, não, é porque existe. Alguma coisa tem. Né? O juiz é praticamente quem certifica. E, é claro, por trás tem quem financia tudo isso, que são os mesmos de sempre, né? Que vem desde as capitanias hereditárias, que é aquele pessoal que acha que o Brasil é o local ideal para eles acumularem e depois irem gozarem do acúmulo ou em Paris, ou em Miami. Esse pessoal que tem vergonha de ser brasileiro, que é racista, xenófobo, tem tudo que a gente mais detesta aí de xerequento. Então, esse pessoal, é claro que eles fazem isso, ninguém rasga dinheiro, porque depois eles armam o saque. Então, é uma verdadeira guerra, né? Porque sei que tem gente que entende muito mais de história do que eu. Ninguém faz guerra para dar tiro. Desde os fenícios, né? Desde
do rapto das Sabrinas, que a gente estuda lá na história romana, os caras sempre fazem uma guerra para saquear. Né? Faz a guerra, vai lá e rouba. E a guerra híbrida é isso, é para roubar. E agora está ficando cada dia até mais... Eles estão usando mais claro, né? É tudo. O que já não tinham roubado antes é tudo. Estão entregando tudo, vão entregando. Vão entregando. E é claro que eles ganham a parte deles e depois quem sobra aí, aqui que se lasca. Porque eles não têm interesse, eles não têm... E não vão... Você não vai convencer. E aí tem N teorias sobre isso, desde a escola de Frankfurt ao CEPAL, que a gente até outra hora pode conversar sobre isso, que é a velha disputa. Então, o que é que eles fazem? Eles começam a fazer os primeiros ensaios, né? E tem mercenário, esse pessoal que presta o serviço, que eu chamei de pistoleiro, né? Que presta o serviço de segunda classe, que não sabe mesmo por quê, mas ganha os trocadinhos. Então, começa, por exemplo, o Cachoeira, com a questão do Valdomiro, né? E eles percebem que a mídia começa a bombar. E aí, eles armam a história do mensalão. Por que que eles armam? Porque o governo Fernando Henrique se sustentou em cima disso. Inclusive, ele repassava. Tinha uma bancada que a Eletrobras pagava todo mês, tinha uma bancada que a Caixa Econômica pagava, que a Petrobras, para votarem com o governo. Porque a nossa classe política aí, na grande maioria, né, vocês sabem, é isso, é os orçamentos secretos, que está aí na pauleira hoje, inclusive. Né? E tem um depoimento, inclusive, no processo do mensalão, de um deputado Borba, que o promotor pede para ele se ele recebia mensalão na época do... E ele diz, não, na época do PT, não, eu recebia na época do Fernando Henrique. Né? Então, isso era um pouco da cultura, todo mundo meio que desconfia, e eles trabalharam em cima disso. E aí, montam como? Montam o espetáculo. Né? A CPI, né? Aquela era uma CPMI, que era mista, né? E aí você consegue agradar a vaidade, a soberba daqueles parlamentares que, olha, eu convivi lá dentro, fui até assessor parlamentar pelo banco, anos. Gente, aquilo né, é o pior local onde tem as energias mais negativas, porque o que tem de barrigudo se dando cotovelada lá para aparecer mais, assim por diante, né? Então, todo mundo é doido. E uma CPMI, gente, uma CPI, ela tem muito claro sempre o seguinte, observe que ela vem, quase que 99%, elas são em véspera de campanha. Porque é o momento dos caras fazerem um caixinha. Então, como funciona uma CPI? Depois que você aprovou, aí você começa, né, a levar lá, a fazer a festa, levar lá as pessoas que são interrogadas. Então, você propõe, cada deputado pode propor, e depois é votado o requerimento para trazer fulano, beltrano e assim por diante. Tudo isso tem uma precificação. Tudo isso tem uma precificação. E funciona um mercado que vocês não imaginam nisso. Tudo que vocês possam imaginar de pior em extorsão funciona nisso. Porque tem os intermediários que vão do escritório de advocacias, assessores, aonde você nunca pode conferir. Quando aquilo vira um verdadeiro balcão de sequestros. E aí tem preço, tudo tem preço. O Brasil conheceu um pouco quando caçaram aquele senador de Brasília, o Ginhagelo, né, que veio à tona que ele pediu 1.300.000 na CPMI da Petrobras. Né? Mas ali, então, quando você propõe, né, existem duas modalidades.
na CPMI, a convocação para audiência e as convocações que eles chamam lá para secretas, né, privadas, aonde você, então, vai para uma sala por questões de confidência e tal. E até para eles o teu nome não ser aprovado. Tudo tem preço. E quem não tiver dinheiro se lasca. Então, imagina eu, Delúbio, Genuíno, né? É assim que funciona. Por isso que vocês não viram Daniel Dantas, não viram ninguém do Opportunity, não viram nunca ninguém dos Tucanos. É porque ou eles já pagam antes ou pagam ali na hora, né? Os grandes empresários, assim por diante, sempre o Papai Noel chega antes. E é claro que o que acabou acontecendo? Todo mundo sabia de que o PT tinha um caixa 2, né? E aí eu só quero controlar um pouco o horário para não abusar. E aí a hora que vocês quiserem me interromper, me interrompam, porque muitas vezes eu começo a falar, e como são muitos temas interligados, por quê? Porque todos os partidos tinham um caixa 2. E aí tem uma coisa que é importante, que aqui a gente está em casa, né, militante, todo mundo sabe, quando terminou a eleição em 2002, né, o PT foi para segundo turno em vários estados e sempre sobra resquício, dívidas, né, da campanha do Rio, da campanha de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. E o PT tinha aquele pequeno recurso do fundo partidário, na época era bem menor, e o restante da militância, né, contribuições da militância. Então, o pessoal que, principalmente alguns estados que foram para o segundo turno, tiveram gastos, que ali você está na reta da chegada, né, e arrisca, o pessoal começou a vir para o Diretório Nacional dizendo, olha, ficou muita dívida, a gente está sendo pressionado, e o Lula chamou na época o Delúbio, e o Zé e companhia limitada, e decidiram fazer o seguinte, para dar tranquilidade para os estados, o PT Nacional iria assumir todas as dívidas que tinham ficado das campanhas. Entende? E aí, assumiram a dívida, só que a fonte de recursos, né, era muito menor do que a dívida. Aí já começa a tensionar, e o Delúbios tentando pilotar aquele déficit, ele e o Genuíno. Em 2004, tem eleições municipais, né? O PT já vinha negociando, através da Casa Civil, alguns projetos pontualmente, que tinha sido a estratégia naquele momento, e o Zé tinha feito um acordo com o Martinez, que era presidente do PTB do Paraná, que era um fã do Collor e assim por diante, mas era uma pessoa, ao menos, comportamento mais ético. Não sei se o termo seria esse. Bom, era uma pessoa, digamos, mais séria. Aí, o Martinez morre lá em Guaratuba, num acidente de avião, e assume quem? O Bob, que vocês conhecem. Né? O Carioca. E como tem as eleições municipais, o PT tinha interesse em eleger a Marta em São Paulo, tinha interesse em vários. E, principalmente em São Paulo, tinha aquele tal De Rossi, que sempre meio ia para segundo turno do PTB. Em resumo, fecharam um acordo de que o PTB não lançaria candidato, apoiaria a candidatura do PT, mas o Roberto Jefferson colocou um preço para ele poder financiar outras campanhas, parece que acertaram em 20 milhões. Imagina o Delúbio. Todo mundo fazia conta e repassava para o Delúbio, né? E aí a coisa começou, todo mundo cobrando. O Delúbio meio que já com água pelo pescoço, né? Procurando alguém que ajudasse, porque a receita era muito inferior aos custos. Mas era aquele entusiasmo, todo mundo chegando ao governo e tal.
Aí o Virgílio Guimarães, que era amigo do Delúbio, disse, olha, eu vou te indicar uma pessoa que eu conheço lá de Minas e que vai te ajudar nisso e que sabe fazer essas coisas. E aí apresenta o carequinha para ele, o Marcos Valério, que era o cara que fazia os negócios lá para financiar as campanhas dos tucanos em Minas, né? Conhecidíssimo já, que conhecia toda a tecnologia e que depois vem à tona no Mensalão Mineiro, né? E o Delúbio, naquele desespero, o Marcos Valério, com um sotaque muito parecido, né? Diz que goiano e mineiro tendem a se dar bem melhor. O Marcos Valério chega para o Delúbio e diz, não, eu vou conseguir para você. O PT tem receita, está aumentando os filiados e vai ter fundo partidário. Vamos conseguir um empréstimo. Eu sou muito amigo do pessoal do BMG e do Banco Rural. E levou o Delúbio Genuíno até o Banco Rural e o BMG. E eles ofereceram empréstimo, só que era um empréstimo muito aquém das dívidas do PT, à época. E esses empréstimos, na verdade, eles pegaram em garantia as mensalidades que o PT recebia, que foram os empréstimos que depois o PT teve que pagar, inclusive, na Justiça, e que o Joaquim Barbosa e a turma do STF diz que nada mais foi do que uma farsa para encobrir o desvio de recurso público. Os empréstimos existiram, acho que foi 4 bilhões no BMG e alguma coisa, e em torno de 7 no Banco Rural. Mas, mesmo assim, sobrou 55 bilhões ainda, somando, a grosso modo, de contas a pagar. E o pessoal, toda hora, olha, a gráfica está me cobrando, olha fulano, eu não aguento mais, olha isso, olha a produtora de TV. E chegando, principalmente no ano de 2004, né, que já era um ano de eleição. Aí o Marcos Valério, que tinha uma infinidade de empresas e que vinha já, né, com negócios de anos com os tucanos, disse, olha, eu posso fazer o seguinte, eu posso adiantar esse dinheiro para vocês. Eu posso resolver isso através das minhas empresas, esses 55 milhões. Com uma condição, eu abro um crédito aqui, tipo quem vai comprar num armazém, né, anota numa caderneta e diz, olha, eu abro um crédito aqui de 55 milhões. Só que, em troca disso, vocês vão me pagar quando puderem, mas como eu tenho uma infinidade de empresas que vai desde construção de plataformas para petróleo, empresas de construção civil, estrada e assim por diante, dependendo do negócio que eu fizer, eu posso dar uma deduzida também, porque meu interesse é fazer negócios com o governo, é prestar serviço com as minhas empresas. Ele tinha, dentro desse grupo de empresas, né, ele tinha 2 empresas de publicidade. Uma era a DNA Propaganda, onde até um dos sócios era a nora do Zé Alencar, que já prestava serviço a umas 10, a Teleminas, uma série de empresas, inclusive ao Banco do Brasil, desde 96, bem antes do governo Lula. Tinha a SMPB, que era outra empresa de publicidade, que prestava serviço, inclusive, para o Roriz, Câmara Federal. E aí ele tinha empresa com a Fiat, empresa com aquele Ivanovich, né, que é da Ocean Air, tinha empresa com o pessoal do Banco Econômico, um pessoal do Pernambuco, tinha um monte, tudo quanto vocês possam imaginar, ele estava metido. Tudo isso dentro de uma estrutura que era, se não me falha mal, 521 participações, que era a mãe das empresas dele lá, era a Old, né?
e que ele operava sempre, e todos os tucanos conheciam isso. O Delúbio, né, que o máximo que tinha sido, nem na CUT ele tinha sido, acho, tesoureiro, né? E a pouco, ok, tá certo. Então eu vou te fazer o seguinte, eu vou te dar uma lista aqui, tudo isso está no processo, gente, do mensalão. Está tudo documentado. Eu vou te dar uma lista aqui e você vai repassar para essas pessoas. No Rio, você vai repassar, parece que era 3.800.000 para o Manuel Severino, ou quem o Manuel Severino indicar para pagar as dívidas. No Rio Grande do Sul, para fulano, em São Paulo, para Belclano, e tá. Em Brasília, para tal. Quem tiver dívida. E o Delúbio ficou mais tranquilo e disse, bom, Márcio, a partir disso daqui, eu me encarrego. E o Marcos Valério, é claro que ele não deu 55 milhões tudo de uma vez. Ele foi, à medida que entrava dinheiro nas empresas deles, ele foi pagando essas dívidas do PT. E isso foi, de fato, o que aconteceu. Uma operação de Caixa 2, que todos os partidos faziam na época. Né? E que eu nunca, porque eu nunca fui da direção do partido, não tinha, né? Eu fiquei sabendo disso depois, com o processo, lendo, conversando com o Delúbio, conversando com o Marcos Valério, com o pessoal, que eu entendi essa. Porque eu estava lá no Banco do Brasil, como diretor de marketing e como presidente do conselho da Previ. Claro, com inimigos de tudo quanto era lado, principalmente na Previ, Banco Opportunity, Bradesco, Vale do Rio Doce, Benjamin Strasbourg. Imagina o tiroteio que era aquilo. Então, só para que fique bem claro, o PT nunca negou que teve Caixa 2. O Delúbio até assumiu, dizendo, olha, nós tivemos recursos não contabilizados, ele não usou esse termo, que é o que todos os partidos fazem. Só que se fosse Caixa 2, né, era o quê? Um crime eleitoral e não sacralizava o partido. Aí é que vem como eles montam, então, junto com a Globo e com o pessoal, eles montam a estratégia do dinheiro público. E o que eles precisavam? Precisavam de um banco, né? Porque as pessoas no banco têm bastante dinheiro. Né? Então, porque a grande coisa era da onde que veio o dinheiro. Claro que eles sabiam da onde que veio. Só que quem deu o dinheiro, você imagina assim, na hora que apareceu lá, quebraram o sigilo bancário das empresas do Marco Aurélio, apareceu lá, não sei quantos milhões, da Brasil Telecom, do Daniel Dantas, da Fiat e de N empresas aí, Ocean e Bradesco e ABN AMRO, isso, aquilo, os caras chegaram e disseram, ó, meu amigo, se meu nome aparecer, se vocês me colocarem nessa roda, eu falo de todos. E aí, imagina, quem estava lá, de Eduardo Paes, né? A ACM Neto, Onyx Lorenzão, toda aquela turma. Não, temos que dar um jeito. E a CPI ficou uns 3 meses ali até encontrar uma saída para esconder. Mas tem uma entrevista, inclusive, do Serragro, na Zero Hora, que acabou sendo publicada, aonde ele diz, quando nós começamos a virar as contas bancárias do Marcos Valério, apareceu mais do que 2 bilhões de movimentação. É óbvio que ali o cara disse, ó, vamos ver quem pisca primeiro, né? Se você falar de mim, eu falo de você. E aí costuraram essa ideia, montaram a história lá do Banco do Brasil, mas aí teve um problema, porque quem comandava o Banco do Brasil, o Palocci, tinha entregado praticamente o Banco do Brasil e o Banco Central para os tucanos. Então fizeram uma gambiarra, dizendo, não, o dinheiro não era do banco, porque era muito fácil de provar que não tinha nada do banco. Era da Visanet. Mas a Visanet é uma empresa privada. Não, mas a gente vai dizer que era público. E aí, o problema é que lá na Visanet só estava tucano. Diz, não, mas tem como aquilo da Visanet era uma verba de publicidade, o diretor de marketing do Banco do Brasil é um petista. Vamos dizer que foi isso.
E a Globo vai encher o povo dessa mentira e o povo vai acreditar. E o judiciário depois vai referendar, tira o dado, bugio deitado, né, como dizem os gaúchos, e os caras, vai ser tanta porrada que esses caras ou se metem uma bala na cabeça e não resistem, ou morrem de infarto. E aí a gente fecha o caixão e daqui a 50 anos, quando a verdade vir à tona, Inês é morta, né? Como dizia o Camões. Essa é a operação. Então, claro que a mídia, a Globo sabia que não tinha saído um centavo de desvio do dinheiro da Visanet. Por quê? Porque ela tem as notas da Globo lá, as notas fiscais da Globo. Ela recebeu. São 1.000 e poucos fornecedores. Tem as cópias do cheque que foram pagos. Todos eles sabiam que eu não tinha nada que ver. Por quê? Porque o cara do banco que se relacionava com a Visanet era o Léo Batista dos Santos e o Douglas Macedo, 2 tucanos, que tinham ficado lá. Mas daí não batia, né? Eles tinham que montar o PowerPoint. E se vocês lembrarem, no dia 28 de outubro de 2005, o Serragro montou um PowerPoint lá na Câmara e apresentou, é o mesmo PowerPoint, o mesmo estilo de PowerPoint que o Dallagnol usa tempo depois. Inclusive o Aragão, o Eugênio Aragão, conversando comigo, diz, olha, o pessoal só percebeu os PowerPoint quando chegou no Lula, mas o PowerPoint veio lá. Resumo da ópera. Aí, rapidamente, o Antônio Fernando, que era o procurador-geral, Tucanasso, que depois foi advogado do Cunha, né, junto com Carlinhos Cachoeira, montam uma denúncia com todas as características, aquela dos 40, lembram? Né? Para dar impacto e assim. E não esperam nenhuma investigação da Polícia Federal, nada. Montam a denúncia e jogam lá, e jogam para o Supremo, e o Supremo, então, entrega para o sorteio o Joaquim Barbosa como relator. Né? E aí começam os trabalhos. A primeira coisa, eles pedem documentos da Visanet, porque a Visanet não foi chamada. Olha só quando eu digo da CPMI, gente. Isso é bom porque, olha, conversando, eu tive esse final de semana, até encontrei a Tusa em São Paulo, 99% da nossa militância precisa saber como funcionam esses bastidores. E eu me sinto meio que compromissado a revelar e mostrar assim que funciona. Gente, se o dinheiro era da Visanet, por que o presidente da Visanet não foi chamado na CPMI? Por que a diretora de marketing da Visanet e o diretor financeiro não foi chamado? Foi chamado o cara do Banco do Brasil, que não tinha nada que ver. Por que o presidente do Banco do Brasil, que era tucano, que era o Cássio Casseb, não foi chamado? Percebem? Só tem 2 saídas. Ou pagou, né? Ou os caras que estavam ali tinham outros interesses. É só vocês pegarem quem foi, como... Quer dizer, os caras pegam alguém lá para Cristo e se vira. O espetáculo está montado. Por quê? O que eles queriam era atingir o PT. Só que daí, para dar um formato de legalidade, eles nomeiam o Zampronha delegado para investigar. Nunca concluiu o relatório, até hoje. O julgamento foi sem nenhuma denúncia, sem nenhum inquérito. A denúncia foi feita sem nenhuma base documental. Para dar mais um formato, então, o Joaquim Barbosa requer da Visanet os documentos. E a Visanet começa a fazer corpo mole. Aí, na época, presidente do STF
era o Nelson Jobim, ordena uma busca e apreensão na VisaNet. E eles vão lá e juntam tudo que é possível. Aí juntaram aqueles documentos, o Joaquim Barbosa e o Antônio Fernando. Estamos falando do início de 2006. Né? Já tinham encerrado a CPMI, já tinham transformado o PT em ladrão e assim por diante, todo mundo aplaudindo e tá. Início de 2006, então, com as pessoas já indicadas, e como os corruptos, né, que eles queriam, Delúbio, Genuíno, Zé, eu e Companhia Limitada. E aí, quando a Polícia Federal vai lá, traz todo aquele documento, eles pedem para o Instituto Nacional de Criminalística para analisar e fazer uma perícia judicial na documentação, e nomeiam 4 peritos lá, só sem a participação dos denunciados, né? Eram eles, só entre eles. E aí a perícia conclui um laudo em setembro de 2006, o laudo 2828, e pasmem, não confirma nada daquilo. Primeiro, diz que o dinheiro não era do Banco do Brasil. Segundo, dá lá os 10 maiores recebedores, o maior recebedor do dinheiro era a Globo. E terceiro, diz que, olha, o Pisolato e o Gusquet não tem nada a ver com isso. As pessoas que eram responsáveis e que autorizaram é Léo Batista dos Santos, Douglas Macedo, Hipólito, e deu os nomes por data, tudo certinho. Aí a onça começou a tomar água. Qual é a saída que o Joaquim Barbosa e o Antônio Fernando fazem? Abrem um inquérito paralelo e colocam o documento lá. É o famoso inquérito 2474. E aquilo passa a ser a gaveta de esconder documento. Todos os documentos que desmontavam a tese do Mensalão foram escondidos. Em agosto e setembro de 2007, quando o Supremo se reúne para aceitar a denúncia, nenhum dos advogados dos 40 réus tinha acesso àquele documento, porque senão a denúncia cairia. Aí a imprensa vai para cima, lembra que, inclusive, fotografavam, filmavam, isso, aquilo, e mesmo sem nenhuma lógica, eles aceitam a denúncia. Então, a partir daí, eles começaram a monitorar, escondiam essas questões, principalmente da VisaNet, da fonte dos recursos, e esse laudo, toda essa documentação, a gente tem, inclusive, digitalizado. Né? Está à disposição, vai aparecer no filme documentário do Silvio Tendler, no livro que eu estou escrevendo com o Salvio Cotter, no livro do Azenha, mas a gente tem, quem quiser, né? E eu acho que é bom, inclusive, se vocês mostrarem isso, porque tem, inclusive, um documento, em 2009, naquela fase de quesitos, né, a gente mandou o Joaquim Barbosa, ele mandou não, né? A gente requereu dele que ele perguntasse ao banco se o banco era proprietário dos recursos. E o banco respondeu, quem assinou, inclusive, foi o Prendini, dizendo, olha, os recursos não pertencem ao Banco do Brasil, pertencem à Companhia Brasileira de Meio de Pagamento. E o Joaquim Barbosa recebeu em setembro, eu não lembro a data, acho que é 21 de setembro de 2009, e colocou um carimbo, recebido na data tal, isso, aquilo. Esse documento, a gente tem todas as cópias do processo, só que ele não relata as cartas que o banco mandava, dizendo, olha, o responsável era o Léo Batista dos Santos, o único responsável, o responsável era o Douglas Macedo, o Joaquim Barbosa não relata, porque se ele relata, caía o processo como um todo. Eles já estavam tudo combinado. Então, eles inventaram uma historinha e foram escondendo o documento, fizeram um julgamento que era muito mais um espetáculo televisivo, condenaram, e o PT não conseguiu entender a lógica na época, né? Quando o Zé procurou, inclusive, a direção do PT, o pessoal achou, na época,
que era melhor não se meter, achando que era só aquele golpe, não tinham entendido a lógica da guerra híbrida, do interesse da CIA, dos americanos, né? E condenam todo mundo. Por quê? Eles queriam carimbar, primeiro, que o PT era um partido corrupto, a mídia já tinha feito, o judiciário vinha apenas referendar. E que as lideranças petistas não tinham mais nada a ver com quem as elegeu e com a história de luta. Agora os heróis eram o Batman, né? E o Robin, que vem depois, né? E os mitos. E o pessoal cai. Muita gente do PT caiu nesse conto do vigário. Inclusive gente de primeiro escalão, porque não foi se aprofundar, não foi entender. Quando vem a condenação, a gente começa a resistir, tenta resistir. Montamos, inclusive, um blog para fazer a contranarrativa, mas o pessoal, a gente praticamente não teve apoio. Montamos um evento, inclusive aqui na ABI, e assim por diante, mas a estrutura do partido não caiu a ficha. O Lula já tinha sido reeleito, né? A Dilma já estava ali, o Papa já tinha vindo para o Brasil, achavam, não, agora passou, nós vamos tocar para frente. Não perceberam que a CIA, né, não dorme de touca. E aí, o que sobrava para nós na época era resistir ou concordar com o que eles fizeram. E aí procurei Zé, Genuíno, Delúbio, o pessoal foi até uma altura, mas na última hora acharam melhor não enfrentar. E eu e a minha esposa Andréia dissemos, não vamos endossar isso que eles fizeram. Se nós nos rendermos, eles venceram. Então, se eles quiserem vencerem, vai ter mais batalha. Não vai ser com a nossa conivência que eles vão transformar essa mentira numa verdade. E aí, aproveitando da minha cidadania italiana, a gente foi para a Itália, começou um trabalho lá para rever e o menos ameaçar ou assustar. Conseguimos, até um determinado momento, conseguimos resistir. Havia interesse, a gente não tinha unanimidade, havia interesse de uma ala do governo lá, inclusive, utilizando a minha dupla cidadania, de pedir a reabertura, mas a gente não teve nenhum apoio no Brasil, pelo contrário. Desde o Ministério da Justiça e assim por diante. O pessoal, quando foi para lá, foi para jogar contra a gente. E dizer, não, vocês não podem se meter, inclusive o Zé Eduardo Cardoso e o Janot, e foi para lá a gente graúda. Que se você, eu não vou nem falar o nome para vocês não ficarem, mas foi para lá reivindicar a autonomia dos estados. Porque a Itália não podia se meter em questões judiciais. E acharam que, então, como os caras lá foram mais resistentes, aí entrou uma grana, que está, inclusive, documentada, através de um escritório de advocacia do sobrinho à época, chanceler, que depois foi, inclusive, primeiro-ministro da Itália. E aí chegou um determinado momento, o mais gozado é o seguinte, quando eles decidiram, né, meio atropelando, inclusive, porque a justiça não autorizou a minha extradição, a justiça italiana. Aí o ministro da Justiça, que estava um pouco no bolo lá dos agrados, ficou com medo e mandou um assessor autorizar
que me trouxesse. E aí o pessoal achou que estava tranquilo. 20 dias depois, prenderam o Zé e estourou a Lava Jato. Eles tinham acabado de dar a certidão, porque se a Itália tivesse reaberto ou tivesse cutucado, provavelmente as bases do judiciário brasileiro começariam a tremer. Mas, naquele momento, não conseguiram olhar o horizonte. Olharam uma questão, né? Como diz o Boff, não tiveram visão de águia, visão de galinha, achando que traz o pisolato está resolvido. E aí eles completaram o trabalho, motivo pelo qual eles já tinham iniciado, que foram até a Dilma e depois o Lula. E o mais interessante, o Alexandre estava até há pouco aqui, o Alexandre coordenava um blog. Se vocês pegarem o blog Mega Cidadania, do Alexandre, em 2012, ele escreve isso junto com a Andréia, minha esposa, e com os companheiros. Ele diz, olha, não é o pisolato que eles querem chegar ao Lula. Porque a gente, naquele sofrimento, naquela dificuldade, a gente já tinha decifrado o projeto, que muita gente nossa não conseguiu entender. E tem gente que só está caindo a ficha agora, né? Só está caindo a ficha agora. Porque, só para concluir, né? Claro, se vocês pegarem desde o testemunho falso, eles montaram, tem um testemunho de uma tal de Dona Evita, que a gente descobriu há 15 dias atrás, que é dona de uma pousada lá na Bahia, que se apresentou como funcionária do Banco do Brasil, é o mesmo, tudo que eles fizeram no mensalão, eles usam na Lava Jato. O dinheiro era da Avisanet, eles disseram que era do Banco do Brasil. O apartamento era da OAS, eles disseram que era do Lula. O Lula não tinha nenhum documento, não tinha nada. E eles disseram que o Lula tinha comprado o apartamento. A mesma coisa, não tem uma assinatura, não tem nada meu. Eles não tinham sequer um testemunho. Aí eles fabricaram essa Dona Evita, dizendo que ela era funcionária do Banco do Brasil. Era muito fácil de conferir. Porque toda pessoa que for funcionária do Banco do Brasil tem um cadastro. O Ministério Público vai e monta um testemunho falso, e ela diz que foi obrigada a aprovar uma campanha de 66 milhões com dinheiro do Banco do Brasil para não ser demitida, e que o dinheiro foi totalmente desviado. Qualquer pessoa com um pouquinho de massa cinzenta era só olhar lá. A maior campanha que o banco tinha feito até então era uma campanha de 11 milhões e 500 mil durante 3 anos, que foi a campanha Gesto. Nunca houve campanha de 66 milhões. Segundo, o banco tem um sistema de gestão, desde a época do Fernando Henrique, um sistema de gestão compartilhado, que é ninguém decide nada sozinho. É tudo em comitê. Ninguém tem poder isoladamente. Para aprovar R$10 na minha diretoria, para aprovar R$1. Só um minuto, Pisolato, só um minuto, que eu acho que entrou o companheiro Ezequias com um assovio muito bonito, mas o microfone era bom desligar, viu, Ezequias, por favor. Obrigado. Vamos lá, Pisolato. O seu microfone fechou, Pisolato. Amigo, o meu não é não, Ezequiel não é não, estava fechado até agora. Estou abrindo agora para falar com você, tá ok? Tá bom. Então, vou lá, concluindo. Eu estava dizendo, essa é um pouco a história do mentirão mensalão. É uma grande mentira, porque o dinheiro nunca foi do banco, o dinheiro nunca foi desviado e eu nunca fui responsável. E o PT jamais pegou qualquer centavo do Banco do Brasil, porque era impossível.
a forma como o banco é estruturado, com todas as fiscalizações, vocês não vão encontrar em nenhum balanço do banco, em nenhum registro, em nenhuma nota de rodapé que tenha faltado qualquer centavo do Banco do Brasil. E, para concluir, quem confirmou isso foi uma perícia, agora do dia 17 de dezembro do ano passado, do perito da juíza da 20ª Vara Civil de Brasília. Por quê? Como o Joaquim Barbosa acabou dizendo que o dinheiro era do Banco do Brasil e que tinha sumido, né, transformou cearense em chinês, quando chega o Temer, os caras dizem, opa, então não interessa, vamos pedir esse dinheiro. Né? Para você ver como muda toda essa lógica, inclusive, do que são as empresas públicas. Por que nós estamos nessa crise? Aí o banco entra e diz, então vamos cobrar esse dinheiro. Na hora que ele entra para cobrar, ele pediu para fazer uma perícia judicial. E a juíza aceitou. E nomeou o perito Guarani, que é um escritório lá de Brasília, famosíssimo, e o perito ficou quase 1 ano e meio analisando documentos, todos os documentos, e ele encontrou lá 1.600 notas fiscais com data de tudo que vocês possam imaginar, Globo, SBT, Guga, jogadores de vôlei, rádio, Globo, jornais, tudo com a data e com a cópia do cheque ou do TED que pagou. E aí ele diz, opa, mas aqui não sumiu o dinheiro foi gasto corretamente. E mais, ele diz, mas esse dinheiro aqui não tem nada a ver. Tem 7 vezes aqui no processo, documentos, que o banco diz, eu não sou proprietário. Tem um até onde o banco diz, eu sou irretorquivelmente ilegítimo sobre esse dinheiro, porque esse dinheiro era da VisaNet. E mais, aí ele descobre que a VisaNet mandou fazer uma auditoria, contratou o escritório Pinheiro Neto, São Paulo, em 2007, e o Pinheiro Neto juntou toda a documentação e disse, só foram feitos 99 grandes eventos com esse dinheiro, está tudo comprovadinho. Como é um dinheiro de marketing, vocês têm direito à dedução fiscal na Receita. E a VisaNet foi lá e requereu, e a Receita deu uma dedução fiscal em 2008. E aí o perito diz, olha, o dinheiro não era do banco, o dinheiro foi gasto corretamente e o Pezolato não tinha nada que ver. Estão aqui os responsáveis. Era a diretoria da VisaNet e 2 funcionários da área de cartão de crédito do banco, que eram tucano. Eu tenho esse laudo, está à disposição de vocês aí, de quem mais quiser. Aí a juíza entrou em pane. Esperou o carnaval e mandou anular o laudo. Porque ela disse, ó, eu não posso aceitar esse laudo, porque isso derruba o mensalão. Porque aí destrói. E a gente está nessa briga, eu vou, inclusive, hoje à noite, vou pegar um ônibus a São Paulo para falar com advogados lá que estão ajudando a gente, porque o perito era da juíza. É mais ou menos assim, pior do que na época da ditadura, o laudo do Herzog. Né? É mais ou menos como se você fosse no teu médico, né, de confiança, você nomeia, porque o perito é dela. E ela dissesse, olha, você está com um problema cardíaco. E você chega para ele e diz, ó, muda esse laudo, porque eu não quero que você diga que está com problema cardíaco, porque senão minha esposa vai saber ou qualquer coisa. E é o que é o judiciário brasileiro, gente. Nós estamos brigando tanto aí com o inominável, assim por diante, mas olha, nem esse lixo aí que a gente tem dos verde-oliva, a pior coisa que existe no Brasil hoje, e que não mudou nada, porque mesmo depois do fim da ditadura, né, a milicada, eles mudaram menos o comportamento. O judiciário é o mesmo. É a mesma casta. Não esqueçam que quem impediu o Lula de ser candidato, quem referendou o impeachment da Dilma, quem está toda hora atuando, interferindo, quem impediu o Lula de ser nomeado
na Casa Civil da Dilma, são eles. Esse é um dos grandes cânceres do Brasil, que mesmo o Lula ganhando no próximo ano e assumindo, se a gente não fizer uma faxina geral nisso, o Brasil é ingovernável. Esses são os verdadeiros vendilhões. Esses que estão vindo aí se filiando ao Podemos, né? Esses que são os agentes. Esses que podem entrar lá no prédio do Pentágono, que o IFE não precisa nem mudar a senha do IFE. Eles que fazem o serviço por dentro, na verdade, eles recebem do Estado, vivem numa casta, numa mordomia para trabalhar contra o país. Os outros são umas espécies de pazuelo, uns trapalhões, babaca, né? Isso tem uns montes aí que querem encher os bolsinhos. Esses outros não. Esses são profissionais, né? A ponto que defenderam tanto para acabar, né, com a... Lembra? E depois até o Barroso, o amiguinho deles, né, deu uma restrição à lei do Fórum Privilegiado, e agora estão correndo para onde? Para se proteger aonde? Lembra quando o Barroso decidiu restringir o Fórum Privilegiado a pedido do Dallagnol? Agora os dois estão querendo ser candidatos para quê? Para ter fórum privilegiado. Não é fácil, rapaz. Olha, eu não conhecia o Pisolato com detalhes assim como você trouxe, toda essa engrenagem, esse processo. É de estarrecer, viu? É de estarrecer. Só reforça aquilo que eu disse no início. Você, olha, dúvida... e isso, viu, Eduardo? Só para dar uma informação. Não se enganem. O Biden é cu e calça com Temer. Quem... A carta do dia 7 de setembro, que o Temer escreveu e o Bolsonaro... Gente, vocês já pararam para analisar isso? Foi por quê? Porque de lá veio a ordem para dizer o seguinte, olha, não faça piruleta aí, que nós não vamos ter respaldar. Nós já temos o controle aqui. E no próximo ano, e agora nesse ano, orai e vigiai. Porque a claque dele, o Moro está sendo candidato a pedido deles, gente. O Dallagnol a pedido deles. O outro aí, o Inominável e a turma dele, esses são uma espécie de bobo da corte. Né? Fazendo arruaça, meio para distrair a torcida. É mais ou menos tipo no picadeiro, né? Quando até que a turma troca o camarim, entra o palhaço lá para dividir. É isso que ele faz. Enquanto a gente se perde. Eu acho o Moro até mais perigoso que esse que nós temos hoje, sabia? Mas vamos lá, pessoal. Nosso tempo é curto. Eu preciso fazer uma pergunta. Só um minuto, Mará, por favor. Quero primeiro te cumprimentar. É muito bom ter você aqui, viu, Mará? Aqui nesse bate-papo. É sempre uma alegria. A nossa presidenta, Nelly Belém, está aqui. A Elane, a gente já tinha cumprimentado. Narciso Barreto, Alexandre Teixeira, eu já tinha falado. Silvia M. Scala. Carlos Alves, que é coordenador lá em Maricá. Ele é coordenador municipal de direitos humanos e políticos LGBT de Maricá. Seja muito bem-vindo, Carlos Alves. Está sempre convidado a vir aqui participar. A nossa querida Kátia Raquel está por aqui. A Tulza está aqui. E os outros eu acho que eu já tinha falado. Mas, Mará, tem duas pessoas que se inscreveram na sua frente. Você pode segurar um pouquinho, por favor? Sim. Obrigado. O Pedro Paulo, o Carlos Alves e o Mará. Não, eu acho que é outra ordem. É Pedro Paulo, Mará e Carlos Alves. Vamos lá, pessoal. Pedro Paulo, seja breve, meu amigo, por favor. Pisolato, depoimento fantástico. A armação nós conhecíamos, os detalhes que nós não sabíamos, né? Isso tem que ser divulgado. Não pode ficar só entre meia dúzia, duas dúzias, nos ajudem a fazer o documentário com o Silvio Tempo. Vamos.
Com certeza. Vamos divulgar. Você começou com guerra híbrida. A guerra híbrida, para mim, é terrorismo. Eu tenho essa definição. E terminou dizendo que o objetivo deles era chegar na Dilma e do Lula. E chegaram. O impeachment da Dilma e prenderam o Lula. E isso me trouxe... voltei a 1968. O capitão Sérgio Machado, conhecido como Sérgio Macaco, né, recebeu uma ordem do brigadeiro Burnier para jogar bombas no gasômetro do Rio de Janeiro na hora do rush. Morreriam no mínimo 100 mil pessoas, né? Gasômetro do Rio de Janeiro, ali no final da Francisco Bicalho, com a Avenida Brasil, rodoviária e São Cristóvão, né? Morreria. Imaginava-se umas 100 mil pessoas mortas se acontecesse isso. O Sérgio Macaco recusou. Ele acabou sendo expulso da aeronáutica, né? Só foi conseguir a patente depois de morto. E assim mesmo a indenização saiu alguns anos depois para a mulher. O outro detalhe que me veio à mente, o caso do Sérgio Macaco era para culpar a esquerda. Os comunistas queriam jogar bomba. E o Sérgio Macaco era da aeronáutica e o Burnier era comandante da aeronáutica. O segundo caso que me veio à mente, aconteceram vários, né? O segundo caso foi a bomba da OAB, que foi o centro de informação do Exército e criou aquilo que era para matar o presidente da OAB. Como a secretária abria as correspondências dele, a bomba explodiu no colo da secretária. Lida Monteiro, o nome dela. E ela faleceu. Teve depois o Rio Centro, né? Não, vou chegar lá. No Rio Centro, inclusive, eu estava dentro do Rio Centro naquele dia. Era o Show do Trabalhador, no dia 1º de maio de 1981. Em abril, não foi 1º de maio, acho que foi de 30 de abril de 81, que acho que foi um dia antes. Que um sargento e um capitão, sempre o capitão Sérgio Macaco foi herói. E esse capitão agora foi o bandido, que ele chegou a coronel ou se aposentou como general de brigada, uma coisa assim. A carreira dele não foi interrompida. O sargento morreu e o capitão ficou hospitalizado vários meses, mas depois foi promovido. Imagina o que ia acontecer, a bomba explodindo no Rio Centro. E era para culpar a esquerda, como também a bomba da Dona Lida para culpar a esquerda. Então, eles sempre fizeram o terrorismo de Estado. Por isso que eu relacionei com a guerra híbrida, que aqui é terrorismo, no meu ponto de vista. E fico imaginando que em 60, no Mensalão, eles queriam atingir o Lula, atingiram você para poder atingir o Lula. O que eles podem fazer agora se o Lula vence a eleição de 2022? Isso fica para uma reflexão. Tá. Ô Pedro, o Pisolato, você prefere que eu passe para os outros e você responde num bloco só ou você vai respondendo um a um? Depende de vocês. Não, você que sabe, você que manda. Então vamos fazer um bate-bola, assim, Tá. para ficar... Olha, Pedro, eu diria que a gente tem que trabalhar com tudo. Esse pessoal não tem escrúpulo. Mas, por exemplo, uma coisa, se a gente olhar um pouco o que aconteceu no Chile com a Allende, e que eu tenho muito medo, é que do jeito que eles estão interferindo em tudo, bichando sistemas, controles e assim por diante, por exemplo, uma das coisas é inviabilizar a folha de pagamento no primeiro mês do governo Lula. Porque observa que, seguido, a gente tem notícia aí já na área de ciência, né? Eles detonaram aquele sistema... Fugiu o nome, minha cabeça está um pouco cansada. Sistema lá que controlava as bolsas de estudos de ciência e assim por diante. Esse pessoal... né? Como é? Já me veio o nome. Então, eles vão fazer de tudo. Isso sem considerar sujeira na campanha, né? Aquele depoimento que eles estão tomando lá na Espanha, tentando envolver o Lula com droga, com contrabando, com as Farc, todas essas coisas, cara. Se eles puderem criar um sósia do Papa e gravar um vídeo
na véspera, o Papa pedindo para os cristãos não votarem no Lula, eles fazem. Esse pessoal, como disse aquela vez o ministro da Fazenda do Itamar, minha cabeça... Recupero. O Rubens Recupero. Nós não temos escrúpulos. Eu não tenho escrúpulos. É. Então, eu diria, Pedro Paulo, para não me alongar, desde coisas pequenas, né, a tudo que a gente possa imaginar, com o apoio da inteligência, né, lá do Biden e da turma deles. Eles vão fazer. Eles vão tentar e a gente não pode cair nessa da ingenuidade. Eles não vão entregar a rapadura fácil. Até porque tem muita coisa aí e o jogo é um jogo agora porque não é só para nós. O bloco amarelo, né? Essa amizade agora China e Rússia acendeu a luz vermelha. Eles sabem que agora não vai mais ser brincadeirinha. E com as burrices do Trump, a precipitação do processo de deterioração da hegemonia americana está acelerando. Já não é mais 2030, já tem gente falando 2028, já tem gente antecipando para 2026. Então, Maravilha. espero que não sejam bombas dessa vez, né? Que não destruam gente. Não, maravilha, Pisolato. Saudar a chegada do nosso querido amigo Duílio. Seja bem-vindo sempre, Duílio. Mará, por favor, a palavra é sua, meu amigo. Obrigado. Isolato, um grande abraço, é um prazer conhecê-lo nesse bate-papo. Eu te acompanho desde a época que você estava no marketing do Banco do Brasil e aconteceu esse desastre aí, que, na verdade, foi uma armação que você já contou. Ninguém teve a coragem sua de ser tão íntimo na informação interna, na luta interna do PT, como foi agora no teu depoimento. É preciso ter coragem também para falar sobre esse problema interno. É proibido para o PT hoje ser omisso, desconhecer o que está acontecendo, fazer esse corpo mole que fez na tua época. Eu tenho um blog do Mará Calado. Eu falei na época. E a gente não é ouvido como militante, porque existe essa luta interna também de fazer você invisível. Eu sou fundador da época, não quero contar historinha de currículo, mas eu converso com o Eduardo às vezes e não consigo nunca expor uma ideia clara sobre o problema interno. Eu tenho certeza que a Dilma tem tanta informação, até mais que a tua, para fazer do movimento interno uma grande organização de defesa, de fato, do Partido dos Trabalhadores, se fizesse essa tua coragem, se ela tivesse essa coragem e condições de abrir o jogo. Você está abrindo um jogo, cara, que é uma pena que não tem jovens aí para ouvir o que é essa discussão interna. Eu sou muito mais a favor do que você falou do interno do que eu me preocupar com o que vai acontecer com o externo. Porque nós estamos pagando até hoje por várias omissões de rançosos dentro do Partido dos Trabalhadores. O teu caso me causava náuseas quando eu via a omissão. Não quero fazer média contigo, porque a gente nem se conhece. Mas aquilo me causava náusea quando causou o Busquem, as coisas na cara, que era um golpe, que era uma armação, e nós tínhamos defesa e nem abrimos o bico, porque os rançosos que estão ainda na direção do PT estão participando de mais um corpo mole nessas eleições. É muito mais importante falar em eleições para os que estão querendo, com oportunismo, ganhar cargos dentro do PT, com a sua sigla, e depois fazer o que estão fazendo. A discussão interna nossa é impedida. Hoje tem um núcleo, como está aí a Estela, que eu considero um jovem, eu tenho 77 anos, e tenta organizar um núcleo. E quando tem uma discussão interna, parece que você é o capeta. Ninguém quer ouvir. Eu levei um esculacho, que eu guardo até hoje, para explicar minha
ausência na discussão interna. Eu levei um esculacho que uma pessoa que não me conhece, está presente, me esculachou que eu vim pau mandado, você veio aqui para destruir o núcleo, falou na frente de todo mundo, uma coisa vergonhosa. Eu fiquei na minha, porque, para mim, esse aí faz parte de uma pessoa ou desinformada, tentando ser informada, tentando ser líder, ou então uma pessoa dirigida, olha, elimina o Potemkin, que está dentro do nosso partido, esse cara vai encher o saco. Porque quem veio de 80 sabe muito bem quem são os Jansócios. Eles estão na direção, uma grande parte, fazendo a omissão que você ainda está pagando hoje. Eu não, sabe o que é que eu fiz? Quando eu vi isso tudo, eu estou me segurando e fazendo meu blog. Eu descarrego as coisas internas e externas, não abro o jogo para o sistema, mas eu mando recado no meu blog, porque talvez eu seja até pouco ouvido, mas eu faço isso. O que você fez agora é uma pena, eu acho que tem que ter a gravação, para que os jovens discutam o PT, discutam o nosso problema interno. Nós estamos, em pé de agora, elegendo pessoas novamente. Essa repetição da história, eu tenho horror. E eu falei isso para minha colega, chamada Estela, minha amiga, porque pelo menos tem estômago para me ouvir. Eu cheguei e disse para ela, essa parte do interno, Estela, é a coisa mais importante que nós teríamos. Mas, infelizmente, existe um grupo de internos que não deixa aflorar o ranço que nós temos. Eu sou um deles. Eu tenho também os meus problemas. Mas eu jamais vou passar esse recibo para essa direção, parte da direção. Admiro a Gleisi, mas ela está sendo também forçada a ser o que é. Aceitar a eleição como o grande mote para o PT vencer o próximo e ter um presidente. Cara, não vai levar a nada se a gente não tiver defesa contra a informação, contra a espionagem, lá na ONU, na Organização Mundial, em todos os lugares. Nós ganhamos a eleição durante 8 anos para isso, para ter pessoas competentes para nos defender na hora do rebate. Acusam o Lula agora de traficante. Qual foi a rapidez que nós tivemos para responder imediatamente isso? É um partido de acomodado ou covardes, em parte. E os que não são covardes estão aí fazendo tarefa, indo assistir filmes, internamente ajudando, colaborando. Eu faço parte de alguma coisa disso. Mas não quero mais a militância, porque eu apanhei dentro do partido e omiti para a imprensa burguesa, omiti para a polícia, não prender os canalhas da época, do PT. Briga física. Apanhar porque falava demais, apanhar, aquela coisa do fascismo interno. Não. Mas eu não quero desabafar como fazer terapia, não. Eu quero parabenizar você, não faço, mas não faço mesmo terapia dessas coisas e nem currículo dessas coisas. Mas eu fico muito triste de ver um partido com esse potencial, o único partido que pode realmente organizar o povo, a massa, o movimento estudantil, o movimento popular, os pobres, os humilhados, não fazer o papel que tem que fazer. Está aí meia dúzia de pessoas como você tentando dizer, olha, pessoal, o externo vai nos matar novamente. Mas também o interno nos inibe de uma tal maneira que a gente não consegue defender o partido. O partido não, algumas lideranças. Você, cara, você tem que manter essa postura. Você está fazendo um dos melhores serviços, não quero fazer média, que o PT poderia ter. Eu espero que a direção ouça o teu depoimento e tome vergonha e faça o papel que tem que fazer com as direções que ainda tentam ajudar como a Sétima, em parte, como o núcleo do PT, freguesia, como os outros que ficam em roda conosco, que são novos, são jovens. Então, tem que ter uma ilusão, cara, que a gente vai ser, nós somos os melhores do mundo. Nós não somos nada se nós não fizermos essa parte que você denunciou, se nós não depurarmos isso, se nós não melhorarmos, escolhermos os candidatos não indicados pelo TED, que vai enfiar na goela muita gente, mas sim indicado pelo nosso conhecimento interno, pelo que a gente sentiu de apoio ou não. Eu estou deixando isso de novo, porque eu estou vendo que a eleição nossa está já no colo do Eduardo Paes, dessas figuras que bateram boca dizendo estou mandando para caçar Dilma, o meu deputado. Esses caras são odiados.
E aí diz, pô, você tem paranoia. E começa a te jogar, cara, naquela luta que tinha na época do Trotsky, aquelas coisas todas. Começa a vir uma perseguição interna, você se inibe. Eu não vou me inibir, eu venho desde criancinha, desde que nasci, do movimento comunista, né? Eu sou socialista pela democracia, meu pai morreu nisso, foi assassinado, e eu não estou afim de repetir a história. Se há uma coisa que eu não vou fazer, farei isso para a Estela, não vou repetir a história. A história do PT está se repetindo e eu não vou fazer parte disso. Ou a gente discursa internamente, ou então nós estamos ferrados. Não ser aqueles partidos da Europa. O Partido Comunista que foi para o inferno, acabou, o socialismo que acabou na Espanha, e agora está se recuperando todo. Nós vamos ser isso. E nem sei se vamos ser isso. Agora, que o PT é o melhor partido ainda hoje, mas se não tiver anticorpos, nós vamos continuar sendo o que somos. Desculpa, eu falei muito, mas eu não queria falar isso para você. Eu resumo o que você falou numa frase que eu costumo dizer, Mará. A gente tem o direito só de cometer erros novos, né? Não repetir os mesmos. Obrigado, Eduardo. Mará, eu era conhecido no PT, na CUT, como ING, indivíduo não governável, né? Eu acho que é um pouco assina, mas nesse momento, isso que você fala, eu acho que é importante que a gente entenda o seguinte: a gente tem que acabar com essa síndrome de capa preta. Isso. E isso, eu até no final de semana, eu estava vendo até aqui uns companheiros, eu aprendi isso, né? Que a gente tem que ficar, aqui não dá, né? Mas em círculo, exatamente porque é isso que nós somos, né? Um coletivo que troca saber e experiência, né? E dentro disso, eu acho que é urgente que a gente volte às origens e horizontalize o partido. Essa história de hierarquia nunca funcionou. Por mais bem intencionada, né? Eu não atiro pé de ninguém, mas a hierarquia por si só, ela começa a tolher criatividade, experiência, e o PT, ele é o que é pela sua militância. É daqui que vai sair as mudanças, não é dos gabinetes. E eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque, olha, eu não sou candidato a nada, não aceito ser candidato, porque eu me sinto bem pisando no barro. Eu até, se diz, mas você tem que ser candidato. Digo, gente, uma vez eu topei ser candidato a governador tudo bem, para construir o nome do partido. Mas eu não vi nenhum país que fez revolução ou mudança pelo parlamento. Nenhum deputado. Então, eu apoio candidatos, nenhum problema, peço voto, isso, aquilo, mas a gente tem que estar pisando, tem que ser chão de fábrica, tem que estar pisando no barro, e para isso eu acho que nós temos que urgentemente organizar comitês soviéticos, núcleos, para eleger o Lula para a campanha, agora para fazer a campanha, para trocar informações, porque nós não somos pessoas só para levantar cartão, levar cartaz. Não, nós temos ideias, nós temos soluções para milhares de problemas que vivem. Então, comitês para organizar a campanha, comitês para ganhar a campanha, para dar posse ao Lula e depois para defender o Lula. Defender o governo. E se a direita, e se esse pessoal aí que gosta de ar-condicionado e dessas outras coisas, nenhum problema, todo mundo gosta, mas quiser que o Lula governe só para ele, nós temos que ir para cima. Até para o Lula ter um pretexto para dizer, essa moçada aí que está me pressionando é muito maior. Tem muito mais sem terra do que fazendeiro. Então, tem muito mais favelado do que morador de... E então, a gente tem que estar junto e essas pessoas têm que falar. Eu acho que é essa
a nossa missão. Eu imagino assim, né? Claro que não leve muito a sério o que eu falo, mas Minha Casa Minha Vida, se eu não tivesse preso naquela época e apanhando, eu teria sugerido que em cada bloco tivesse um comitê lá, ou um núcleo. Não precisa ser partidário, para as pessoas saberem o que é, como é que chegou aquele dinheiro, como é que as pessoas tiveram acesso à moradia. E não porque o cara acha lá e um tempo depois vem o pastor e diz: isso aqui foi Deus que te deu. Eu conheço gente que está pedindo a Deus há milhares de anos. E Deus... Então, a gente teve uma infinidade de ferramentas na mão que era muito fácil. E eu lembro, na época da campanha contra a fome e a miséria, do Betinho, né, que eu fui um dos coordenadores, eu visitei, na época, mais de 2.200 municípios. E era muito... As pessoas vinham, o voluntariado, as pessoas, elas estavam dispostas àquilo. E uma das primeiras ações do Fernando Henrique foi desorganizar. Como é que ele desorganizou? Chamou a dona Ruth, criou o programa Solidariedade, ele com Augusto Franco, e começaram a pagar para alguns. E aí acabaram com o voluntariado. Então, não podemos repetir esse erro. Aonde a gente estiver, tem que ter as pessoas têm que trocar informações, tem que saber. Tem que saber que o Bolsa Família não vem do Papai Noel, né? Que a comida não nasce na geladeira. E isso a gente perdeu muito tempo. Muito tempo. E aí é tema para outras reuniões, porque na América Latina, gente, na América Latina, como é que os trabalhadores se organizaram? Infelizmente, hoje, esse espaço que a gente perdeu não vai ser fácil para reconquistar. Até porque os sindicatos... né? Mas eu acho que o que me sobrar da vida, eu vou ser um pouco isso, né? Ser corneteiro do Pancho Villa aí, que vai... Eu quero dar muita dor de cabeça para essa turma aí, essa burguesia, até onde eu puder. Eles tentaram me sufocar, me pisaram né, tentaram me matar, de todo jeito. Não conseguiram, agora vão ter que sofrer um pouco também. Vai para cima, né, Letícia? Deixa eu passar aqui para o Carlos Alves. O Duílio se inscreveu também. O tempo já está estourado, pessoal. Eu quero que vocês sejam muito breves, tá? Por favor. Carlos. Eu não sei se estão me ouvindo, estão conseguindo me ouvir? O meu microfone está ruim. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Eu estou ouvindo bem. Felicitações da Cidade da Esperança, nossa cidade de Maricá. Eu sou Carlos Alves, estou secretária de GDT. A nossa companheira Carolina pediu licença, eu estou secretário até a posse do novo secretário eleito. Então, e aqui em nome da militância LGBT do Partido no Estado, e também sou do Coletivo Nacional e militante da Arte Gay, do MNU, saudar o companheiro Pisolar por essa fala, que eu também estava nervoso, que eu não vi gravando aqui. Ah, meu Deus, que depoimento é esse? A gente vai perder isso. Que bom que o Núcleo, parabéns ao Núcleo, muito obrigado, Estela, querida companheira, pelo convite. E, resumindo, é isso que o companheiro falou. Eu acho que eu que fui do Comitê Volta a Dilma, e dos comitês contra o golpe, muito feliz com a sua fala no ato de sábado, que o companheiro Isolato, acho que foi sábado ontem, Isolato teve lá em São Paulo. A gente está com muitas divergências com os companheiros do PCO, muitas mesmo, mas eu acho que eles fazem uma certa diferença em realizar um ato, porque é necessário. A campanha do Fora Bolsonaro acabou. A campanha tinha tudo para crescer, com a miséria, com tanta morte, com tanto sofrimento do nosso povo, um povo guerreiro, que realmente o povo brasileiro não votou em Bolsonaro para passar fome e pagar R$ 9,00 de gasolina. Ele foi levado a isso, como que Isolato foi perseguido, preso,
um absurdo como Zé Dirceu e tantos outros companheiras e companheiros por essa justiça, porque nós temos problemas. Mas tudo que aconteceu com você, Pisolato, com a presidenta Dilma, com o PT, foi pelas nossas virtudes. E nós temos muitos erros. Um dos maiores erros foi não termos seguido o presidente Chaves, não ter criado uma rede de comunicação. O presidente Chaves foi derrubado em 2001, na manhã do dia seguinte, a favela tinha descido. Hoje, aqui no nosso conjunto Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu de Noã, nós não temos essa consciência política. E isso é em todos os conjuntos Minha Casa Minha Vida. Em todas as grandes ações que o presidente Lula e a presidenta Dilma fizeram, nós não temos um partido ali na retaguarda. E isso é uma crise dentro do PT, porque parece que a gente quer transformar o PT no PCO. Não é isso. Não é isso. Nós somos um partido de massa, com travestis, com mães de santo, com classe média, com trabalhadores, com pessoas do campo e da cidade. Não há contradição. Esse é o partido que Lula fundou, com tantos trabalhadores em 79. Qual é a contradição disso? Nenhuma. Mas nós sofremos, isso tem que afirmar, uma perseguição cruel. Eu perdi minha conta no Facebook. Pode não ser nada, mas é essa perseguição que essa rede social faz. Até mudaram de nome, né? Contra nós. É 24 horas. Então, o Pisolato está certo. Ações como que o Núcleo fez hoje aqui, que nós vamos continuar fazendo nas nossas redes sociais, do LGBT, dos movimentos populares, do movimento negro. Esse é o mês de Zumbi Dandara. E o presidente Lula foi 48 vezes à África. Pediu perdão pelo absurdo que ainda o Estado brasileiro não pediu perdão ao povo negro. Nós fomos jogados para fora da fazenda sem nada. Fomos assassinados como somos assassinados até hoje pela polícia militar, perseguidos. É um racismo cruel, violento. E o Pisolato fala uma coisa muito importante aqui para concluir, que é a justiça. A justiça tem feito muitas ações pelos LGBT, já que o Congresso não faz. O presidente Lula, a presidenta Dilma eram nossos aliados, importantes defensores dos direitos humanos do povo preto, das mulheres e LGBTs, mas a justiça tem sistema pior, tem sistema mais covarde. Nada contra o procurador ganhar tanto, mas por que o professor não pode ganhar? Por que os trabalhadores não podem ganhar? E auxílio disso, auxílio daquilo, e agora vão ser deputados. Então, a gente tem que radicalizar a nossa comunicação, mas é ir para o chão da comunidade. É conversar com o povo, é abrir a bandeira, claro, com todo o cuidado que a pandemia está aí. Não podemos... Eu não vou deixar de usar máscara nunca mais. Em ônibus, em trem, mas é possível ir para a rua, na Barra, em Pernambuco, aqui em Maricá, nas favelas do Brasil, para defender o presidente Lula. E só uma coisa, o presidente Lula pode falar com quem ele quiser. Ele pode conversar com quem ele quiser. Não quero entrar na história do vice, né? Mas, resumindo, a nossa tarefa é conversar com o povo e defender o seu futuro governo. E isso nós vacilamos com a presidenta Dilma. Nós podíamos ter ajudado mais ela, podíamos ter sido solidários. A campanha do Fora Bolsonaro, na minha opinião, errou ao incorporar gente que fez adesivo com a presidenta Dilma, desculpa falar isso, com as pernas abertas. Aquilo ali, essa gente não me representa. Eu não caminho com o MBL. Não caminho. Gente, não caminho. Até porque eles dizem que nós, negros, somos mimimi. A gente faz mimimi quando sofre racismo, quando não tem emprego, quando não tem família. Então, essa gente não vai apoiar Lula, essa gente nunca apoiou o Pisolato, nunca apoiou a presidenta Dilma. Eu não quero essa gente conosco. Não quero. Eu sei que, aliados, a gente vai ter que dialogar. Mas a nossa aliança central, concluindo, perdão, é com o povo brasileiro. É com as companheiras travestis, é com nós gays, LGBTs, com o povo da favela, com os trabalhadores. Essa é a aliança central para construir retaguarda, gente. Retaguarda. Aqui em Maricá, no Brasil inteiro, Pisolato, um abraço. E eu te espero aqui em Maricá logo que você possa também. Parabéns ao Núcleo, Fora Bolsonaro. E hoje um dia maravilhoso, né? Ontem, Revolução Russa, hoje 2 anos que o presidente Lula foi solto. Um abraço. Valeu. Muito bem lembrado, Carlos. Eu vou passar direto para o Duílio, que aí o Pisolato, se quiser fazer algum comentário, já suas considerações finais, tá, Pisolato? Duílio, por favor.
Não, é rapidinho em respeito aí ao horário. É mais para eu pedir desculpas. Eu era coordenador de uma outra live do programa que está sendo discutido, do Núcleo Estadual de Políticas Públicas, e a agenda já estava marcada com antecedência, então eu não pude chegar no horário. As falas mais recentes do Pisolato me atenderam perfeitamente ao que eu queria perguntar. Então, a única coisa que eu queria deixar registrado aqui, já deixo, é a minha admiração pelo companheiro Pisolato, pela valentia que ele teve, pela resistência, pela bravura, e ele nos representa um exemplo de firmeza, de combatividade para todos nós. Eu pude também admirar seu trabalho profissional no banco. Na época, eu era diretor de uma empresa do conglomerado e também tenho admiração por essa sua faceta profissional. Era só isso, tá, pessoal? Muito grato aí. Pisolato, uma admiração. Maravilha, Duílio. Você tem crédito na casa, fica tranquilo. Vamos lá, Pisolato, para a gente caminhar para o fim, por favor. Não, olha, na realidade eu concordo. Eu já tomei a terceira dose, completou 15 dias, sexta-feira. Até tomei quando a gente foi fazer um evento lá com o Alexandre, o pessoal em Mesquita. Na medida do possível, aonde a gente puder participar, trocar experiências, conversar. Eu acho isso, acredito nisso. Eu conheci, ajudei a formar a PT e CUT com essa matriz, com essa característica, e tudo aponta para isso. Então, quero me colocar à disposição de vocês para a gente trocar experiência, aprender, porque a gente aprende muito. Eu, assim, cada dia, mesmo quando eu fui a São Paulo, agora, conversando com as pessoas, né, sobre coisas que eu nunca imaginei, e cada vez eu confio mais essa coisa Paulo Freire, né, de que trocando experiência que a gente vai sabendo das coisas. E essa é o DNA do PT, né? Eu estava à tarde até num space no Twitter com o Fabiano, o trompetista, e ele falando muito também sobre isso, né? Eu, mais do que tudo, acho que esse ano que se inicia, né? Daqui a um ano a gente já foi para o segundo turno, né? Nós vamos para a mãe de todas as batalhas, porque nós não estamos discutindo um modelo econômico mais para o Brasil, não estamos discutindo se quer um projeto político. Eu acho que isso também, mas nós estamos entrando numa crise civilizatória, gente. A situação que a gente testemunha todo dia é algo que nos coloca em xeque como seres humanos. Então, não vamos enrolar a bandeira. Estou junto nessa, não só pelas mídias aqui, pelos screens, né? Mas não vamos soltar a mão de ninguém. Vamos para a luta. Quem tiver que ser... Olha, quando me perguntam como é que... Eu digo, já comi torresmo com muito mais cabelo. Então, não me cansaram ainda. Né? Não conseguiram, nem na papuda, nem... Acredito, todo dia a gente vê coisas, né? Que nos envergonham desses seres humanos. Mas, se não nos derrubaram até agora, é porque a gente tem ainda alguma coisa para fazer. E, mais do que tudo, o Brasil vai mudar. Gente, eu rodei aqueles gabinetes. Eu fui o primeiro diretor eleito do banco pelos funcionários. Na época, no Conselho de Administração. Quando eu cheguei lá, sabe aquela coisa de quem sempre trabalhou no interior, isso aqui, você tem aquela mística meio assim, de achar que, tipo uma freirinha que vai para o Vaticano e acha que vai encontrar pedaço de Deus atrás de cada coluna.
Aí foi que eu comecei a perceber que dali, daquele mato, não saía coelho, gente. O Brasil vai mudar é aqui, é por baixo, aqui. É de baixo para cima que nós temos que construir a nossa utopia. E nessa diversidade de sotaques, de cores, no banco, eu vivi algumas experiências e tive a oportunidade de fazer uma campanha, essa campanha Gestos, que falava dos grandes valores do Brasil, que ia dos nossos ecossistemas, os nossos sotaques, né? A nossa musicalidade, essa nossa mistura que nos torna mais forte e que a gente consegue sobreviver até esse inominável aí. Então, todo o meu convencimento é de que quem vai mudar somos aqui, é por aqui. Não vai vir ali daqueles gabinetes, isso, aquilo, até porque o pessoal meio que se perde, fica cansado, não chega em tempo. E dentro desse projeto, estamos juntos. O Lula, hoje, ele é a síntese, ele não é... Ele chegou a dizer isso lá em São Bernardo, né? Ele é uma síntese de energia, de ideias, né? Que não é mais a figura física do Lula. Ele consegue ser esse estuário de aglutinar. E é claro que ele vai pegar uma tarefa que, mamma mia, gente. O que tem de expectativa? E se a gente não tiver lá, companheirada, olha, os puxa-saco, eu vivi naquele meio. O que tem de barrigudinho, puxa-saco, que fica ao redor das autoridades, né? E o pior é que os caras mentem, e muita gente acredita. Que é o pior erro, eu aprendi isso em todos os locais que eu trabalhei. A pior coisa é você ser cercado de puxa-saco, porque eles nunca te dizem a verdade. Eles dizem aquilo que você gostaria de ouvir. E aí, quando o bicho pega, né, é pior do que o flautista do rei, né? A flauta já entrou pelo rabo, e aí é tarde. Então, nós vamos ter que estar lá. Eu apanhei muito, eu sofri muito assim naquele início de governo, porque eu não conseguia negar as minhas origens. Então, era pessoal... Uma vez, o Chicão, lá do Sem Terra, veio pedir uma verba lá no banco que ia fazer aquela grande concentração popular em Brasília, em 2004, e eu fui pelas cabeças, porque a gente já tinha aprovado dinheiro para a Federação da Agricultura, muito mais, e consegui aprovar R$200 mil para mobilização, lanche, alojamento deles e tal. E aí me chamaram lá para me dar uma dura, lá no 3º andar, dizendo, cara, você está dando dinheiro para os caras virem pressionar a gente aqui, agora nós somos governo, e isso aqui... Porra! E eu tive que rodar a baiana, eu era ING mesmo, já conhecido, digo, moçada, estou dando dinheiro para quem colocou a gente aqui. E olha, os que sempre quiseram derrubar a gente ganharam muito mais. Né? Da próxima vez, né? É claro que muita gente me odiou e bateu palma na hora que me detonaram, né? Mas nem por isso me mudaram. Então, é isso. Quem vai garantir? Nós tínhamos, no Banco do Brasil, a gente tinha um programa Bebê Educar, a Bebê Comunidade, era comitês em tudo quanto é lugar. O que eu briguei por causa disso? Vocês imaginam, assim, nas escolas, na época do governo Fernando Henrique, a gente fez aquela troca da moeda, que é uma operação de logística, com a tecnologia da época, quase que inconcebível. A gente fez aquilo em 24 horas e só teve 4 moedas que foram jogadas num... E agora a gente está há 1 ano e meio pedindo vacina, gente. Com toda a tecnologia que a gente tem. E os governos de esquerda, o PT teve na mão Banco do Brasil, Correio, Caixa Econômica Federal, Eletrobras, que está no Brasil inteiro. O que eu brigava lá para dizer, gente,
O governo, os braços e os dedos do governo são essas empresas. Vamos! E muita gente se dispondo, inclusive, voluntariado. Então, acho que a gente tem que retomar isso, né? Voltar às experiências que deram certo, deixar de lado as que não deram certo, inovar. A gente tem muita criatividade. Alguém já imaginou uma vez, né? Só relembrando agora e já concluindo, que um trompete poderia, né? Um homem com trompete poderia fazer tremer o Brasil todo, uns de raiva, outros de alegria? Que era porque a gente era acostumado a gritar, só que daí a polícia colocou uma barreira na frente do tribunal. Aí o Fabiano foi lá e meteu-lhe o trompete, aí não a polícia não ia andar, e todo mundo ouviu, e o cara da Globo, Heraldo Pereira, não sabia onde pôr a cara. Essa é da nossa matriz. Ou o Alexandre, né, que construiu aquele Lula gigante, aonde você vai com aquilo, o povo vê. Né? O povo enxerga, o povo vê referência. E são milhares de exemplos assim que a gente tem e pode fazer, e que é só dizer, ó, todo mundo aqui é importante, ninguém é mais, a nossa causa é que é grande. Estamos à disposição de vocês aí. Não, Vamos muito que bom, vamos. Pisolato, muito obrigado. Eu só vou te perguntar uma coisa. Você ainda tem 1 minuto Tem. final? Tá, porque a Tem. Tusa Eu vou pediu pegar pra o falar- ônibus, eu vou sair de casa às 11 horas para pegar o ônibus. Porque para a São Paulo. Tusa pediu para falar 1 minutinho. E eu não posso negar. Né, Tusa? Por favor. Tá com o microfone. O microfone não está falando. Tá me Aí, ouvindo? agora sim. Ah, tá bom. Não, era só para dizer que eu me impressiono muito com essa história do Pisolato e eu queria tanto ter a oportunidade de perguntar para o Lula, Lula, ok, agora nós sabemos tudo o que pode acontecer. E aí? Lula, você está tomando junto com toda a sua turma de inteligência, se prevenindo contra tudo isso que a gente pode sofrer? Sem dúvida, a nossa força tá na mão da gente, mas lá em cima tem que ter gente muito competente, porque nós somos muito ingênuos, nós fomos muito ingênuos. Está acontecendo tudo de novo. O Moro, o Dallagnol, eles estão aí, sabe? Eles estão aí. E hoje a gente sabe que até as denúncias, aquelas falas que eles conseguiam para poder diminuir a pena, eles mexeram até nisso, até na... Como é que chama isso? Delação premiada. Delação premiada. Eles mexeram até nas delações premiadas, gente. Se não fosse o Delgatti, eu não me canso de falar, eu agradeço ao Delgatti. O Lula estaria preso até hoje, gente. Eu tenho certeza disso. Se não fosse o Delgatti, que era um hacker, mas um hacker, ele não era do mal, mas ele era um hacker. O Lula estaria preso até hoje. Nós precisamos ter isso na mente. A gente precisa saber disso. Olha a que ponto que eles chegam. Você tem toda a razão, Tusa. Toda a razão. É só isso que eu queria. Eu estou desabafando um pouquinho, tá bom? Não, agradeço muito. Esteja sempre convidada, viu? Obrigada. Obrigada. É um prazer participar. É um prazer participar. Que Obrigada. bom. Foi uma alegria recebê-la aqui. E o Pisolato, a sua próxima tarefa é trazer o Lula para uma reunião com a gente, viu? Ah, é? Tarefa fácil, tranquila. Sem puxar saco do lado. Sem puxar saco. Ô, Mará, antes de terminar, eu quero agradecer a todo mundo, a todas que viabilizaram essa conversa, o Pedro Paulo, a Amanda, que criou o link, a todo mundo que está aqui presente, compartilhou, convidou. Foi muito esclarecedor e foi impactante. Eu não sabia metade da história
E realmente fiquei muito, muito impressionado, viu, Pisolato? E a admiração por você se agigantou ainda mais. E eu já sugiro, viu, antes de encerrar, que a Nelly Belém, que é presidenta da 7ª Zonal aqui do Rio de Janeiro, marque uma reunião com a Zonal inteira para o Pisolato contar essa história. Eu acho que, como ele mesmo falou, a gente tem que jogar isso para as pessoas, para dentro do partido, que nem o partido, como bem disse o Mará, não o defendeu adequadamente lá, mas tem que todo mundo saber o que ocorreu. Então, já fica aqui uma mera, humilde sugestão à nossa presidenta. Pisolato, um grande abraço. Eduardo. Oi, Pedro, por favor. Só para encerrar, no dia 16, nós teremos aqui a presença do Tiago Santana, presidente do PT Carioca. No dia 23, teremos a presença de Leonel Brizola Neto, o mais novo vereador do PT do Rio de Janeiro. E no dia 30, o deputado estadual Valdec Carneiro. Ótimo. Olha só uma troca. Só uma troca. O Valdec é 26 é 23 e o Brizola é 30. Mas tudo bem. Não, é isso mesmo. É 23 o Leonel e 30 o Valdec. Não, eu acho que é o contrário. Mas já ficam todos convidados para segunda-feira, dia 16. Eduardo, queria fazer um convite. O Movimento Negro está organizando um grande ato no dia 20 de novembro, dia de Zumbi Tandara, Viaduto de Madureira, a partir das 13 horas. Nós vamos fazer uma caminhada. É o ato do Fora Bolsonaro no estado do Rio de Janeiro, vão ter em várias cidades, mas dia 20, 13 horas, lá no Negrão de Lima, em Madureira, todo o Movimento Negro, todo Fora Bolsonaro. Maravilha, Carlos. Maravilha. Então, gente, muito obrigado, uma boa noite. Pisolato, uma boa viagem. Vai em paz, que tudo corra bem. E a todos uma boa semana, tá, gente? Até a próxima. Olha, hashtag Pisolato Inocente. Isso aí, podia subir. Ela, um abraço. Lula presidente. Lula 22. Lula presidente, Lula! Venha para Maringá. Valeu, gente. Democracia interna. Já. Um beijo para todos. Beijo. Alexandre, obrigada por ter vindo. Alexandre, Lulão! Traz para Maricá. É isso aí. Grande abraço em todos. Ô, Carlos, me manda o card desse evento lá de Madureira. Dia 20. Manda no meu pessoal, que eu encaminho. Ninguém quer acabar o programa, está todo mundo aí atento ainda, hein? Então vamos continuar. Estou esperando para acabar a transmissão. Foi tão bom. Falar. Beijos em todos. E fora Bolsonaro. Foi tão bom que nem. Fora Bolsonaro. Boa noite, um beijo a todos. Boa noite. Boa noite.